Erzsébet Báthory foi uma condessa húngara que entrou para a história por sua suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido vinculado à sua obsessão pela beleza. Como consequência, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e a Condessa Drácula. Aqui nós vamos deixar o nome dela em português, que seria Isabel ou Elizabeth. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve, já deixa um joinha que ajuda bastante na divulgação. Tá sempre tendo vídeo novo aqui no canal, então sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Erzsébet Báthory nasceu em 7 de agosto de 1560 em uma família nobre e influente, com um grande patrimônio. Seus pais, George Báthory e Anna Báthory, pertenciam à alta nobreza húngara. Erzsébet foi criada como protestante calvinista e aprendeu latim, alemão, húngaro e grego quando jovem. Nascida em uma família nobre e privilegiada, ela foi dotada de riqueza, educação e uma posição social proeminente. E quando criança, Erzsébet teve múltiplas convulsões que podem ter sido causadas por epilepsia. Mas na época, os sintomas relacionados à epilepsia eram diagnosticados como doença de queda e os tratamentos incluíam esfregar sangue de um não sofredor nos lábios de um epilético ou dar ao epilético uma mistura de sangue de um não sofredor e um pedaço de crânio quando seu episódio terminasse. Aos 11 anos de idade, Erzsébet ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy. E em 1574, aos 14 anos de idade, ela engravidou de um camponês. Quando sua condição se tornou visível, ela se escondeu até a chegada do bebê. A criança seria uma menina chamada Anastácia, dada então a um casal de camponeses, ao que supõe foram pagos pela família Báthory, e então eles deveriam fugir do reino com a criança. Porém, as evidências dessa gravidez surgiram muito depois da morte de Erzsébet por meio de rumores espalhados por camponeses, portanto a validade do boato é frequentemente contestada. Já o casamento com Ferenc ocorreu em maio de 1575, e uma vez que a posição social de Erzsébet era mais elevada do que a do seu marido, ela se recusou a mudar o seu sobrenome, então quem acabou mudando de sobrenome foi o conde Ferenc. Quando o casal se casou, Erzsébet já tinha 15 anos e Ferenc 19 anos. E a cerimônia ocorreu no dia 8 de maio de 1575 e contou com a presença de 4.500 convidados. O casamento resultou na propriedade combinada de terras da Transilvânia e do Reino da Hungria. O casamento foi estratégico, consolidando o poder das famílias envolvidas. O casal teve vários filhos e, embora o casamento tenha sido em sua maior parte feliz, Ferenc passou grande parte do tempo longe de casa em campanhas militares. Isso deixou Erzsébet no controle de várias propriedades da família. Em 1578, o conde Ferenc tornou-se comandante-chefe do exército húngaro, o que fez com que ele se ausentasse de casa por longos períodos. E nesse meio tempo, Erzsébet assumiu os deveres de cuidar dos assuntos do castelo da família. Foi a partir daí que suas tendências sádicas começaram a se revelar. Na época, o comportamento cruel e arbitrário dos detentores de poder para com os criados era comum. Contudo, o nível de crueldade de Erzsébet era notório. Ela não apenas punia os que infringiam seus regulamentos, como também encontrava todas as desculpas para infligir castigos, deleitando-se na tortura e na morte de suas vítimas. Ela espetava alfinetes em vários pontos sensíveis do corpo das suas vítimas, como por exemplo sob as unhas ou nos mamilos. E no inverno ela executava suas vítimas fazendo-as se despir e andar pela neve, despejando água gelada nelas até morrerem congeladas. Mas quando seu marido também estava no castelo, ele se juntava a ela nesse tipo de comportamento sádico e até lhe ensinou algumas modalidades de punição, como o despimento de uma mulher e o cobrimento do corpo com mel, deixando à mercê de insetos, por exemplo. Mas em 4 de janeiro de 1604, aos 48 anos, Ferenc acabou falecendo. Ele foi casado com Erzsébet por 29 anos. Mas antes de morrer, Ferenc confiou seus herdeiros à viúva de Thurzo, que acabaria liderando a investigação dos crimes de Erzsébet. Mas a história de Erzsébet começa a levar um boato mais sombrio a partir da década de 1600. Segundo relatos, após a morte do seu marido, Erzsébet teria começado a adotar um comportamento cada vez mais excêntrico e cruel. Nos anos que se seguiram à morte do marido, a companheira da Erzsébet no crime foi uma mulher de nome Anna Darvulha, de quem pouco se sabe a respeito. Muitos afirmam que Anna teria sido uma sábia e temida ocultista, alquimista e talvez praticante de rituais de magia negra. E há quem diz que elas ainda tiveram um relacionamento. Quando Anna faleceu em 1609, Erzsébet se voltou para Erzé Majorova,
uma viúva de um fazendeiro local. Erzé pareceu ter sido responsável pelo declínio mental final de Elizabeth, ao encorajá-la a incluir algumas mulheres de estirpe nobre entre suas vítimas, a quais bebia o sangue. Em virtude de estar tendo dificuldade para juntar mais jovens como servas, à medida que os rumores sobre sua atividade se espalhavam pela redondeza, Elizabeth acabou seguindo o conselho de Ana. Então, em 1609, ela matou uma jovem nobre e encobriu o fato, dizendo que foi suicídio. Elizabeth, ao longo de sua carreira sanguinária, contou também com a ajuda de 4 fiéis cúmplices. Um deles tinha problema mental e ajudava no ocultamento dos cadáveres e no funcionamento dos instrumentos de tortura. As acusações contra ela se intensificaram, principalmente após ela se tornar mais isolada. Seu comportamento excêntrico, aliado ao fato de que ela estava fisicamente separada de outras figuras públicas, alimentou rumores sobre o que realmente acontecia em seus domínios. De acordo com testemunhos, ela teria sequestrado jovens mulheres, torturado e matado várias delas, em um ritual de sangue realizado para preservar sua juventude. A lenda mais famosa é de que Elizabeth acreditava que banhos de sangue de donzelas ajudariam a rejuvenescer, o que alimentou seu apelido de Condessa Sangrenta. Os relatos também sugerem de que ela usava a tortura de forma extremamente cruéis, como queimaduras, mutilações e outros métodos horríveis. Há relatos também de que Elizabeth torturou ou matou camponeses durante anos, mas seus desaparecimentos provavelmente não provocariam uma investigação. No entanto, ela acabou matando filhas da pequena nobreza, algumas das quais foram enviadas para viver com Elizabeth, na esperança de aprender com ela a se beneficiar de uma conexão com a condessa de alta patente. No início do verão de 1610, tiveram início as primeiras investigações sobre os crimes de Elizabeth Bathory. Entretanto, o verdadeiro objetivo das investigações não era conseguir uma condenação, mas sim confiscar alguns bens e suspender o pagamento da dívida contraída ao seu marido pelo rei Matias II. Elizabeth foi presa no dia 26 de dezembro de 1610. O julgamento teve início alguns dias depois, conduzido pelo Conde Turzo, que era um primo da Elizabeth, a quem muito convinha a condenação da condessa. Uma semana após a primeira sessão foi realizada uma segunda, isso no dia 7 de janeiro de 1611. Nesta sessão foi apresentada como prova uma agenda encontrada nos aposentos da Elizabeth, a qual continha os nomes de 650 vítimas, todas registradas com a sua própria letra. O uso de agulhas também foi mencionado pelos colaboradores do tribunal. Houve muitas formas suspeitas de torturas realizadas por Elizabeth. Outros relataram também ter visto vestígios de tortura em cadáveres, alguns dos quais foram enterrados em cemitérios e outros em locais não identificados. O rei Matias II, que governava na época, foi um dos principais responsáveis pela investigação contra Elizabeth. Existe uma teoria de que ele poderia ter tido o interesse em enfraquecer o poder de Elizabeth e tomar suas terras e riqueza. Essa teoria de conspiração política é bastante discutida entre os historiadores, uma vez que não há evidências diretas de que Elizabeth realmente cometeu todos os crimes dos quais ela foi acusada. A falta de provas concretas e o fato de que muitos dos testemunhos foram recolhidos sob tortura ou pressão levaram dúvidas sobre a veracidade da informação. Madiari é um dos sacerdotes que, segundo fontes históricas, teria testemunhado de perto alguns dos abusos cometidos por Elizabeth. Ele denunciou os horrores que aconteciam no castelo, o que foi crucial para a investigação. Outros criados e serviçais também foram testemunhas, descrevendo torturas macabras como queimaduras com ferro quente, mutilações e até mortes por desnutrição e privação de cuidados. Apesar de a investigação ter revelado relatos macabros, muitos dos detalhes são difíceis de verificar e várias fontes conflitantes surgiram ao longo do tempo. Elizabeth não esteve presente em nenhuma das sessões do julgamento e seus cúmplices foram condenados à morte, sendo a forma de execução determinada por seus papéis na tortura. Um deles foi decapitado e queimado, outras 3 viram seus próprios dedos serem cortados e foram atiradas para a fogueira ainda vivas, e apenas uma das cúmplices, chamada Catarina, ela foi liberada e sua vida poupada, provavelmente devido a ela ter se envolvido amorosamente com um dos juízes. Elizabeth foi condenada à prisão perpétua em solitária, foi encarcerada em um aposento no castelo de Catiche, sem portas ou janelas. A única comunicação com o exterior era a pequena abertura para a passagem de ar e de alimentos. Elizabeth permaneceu aí nos seus 3 últimos anos de vida, tendo sido encontrada morta em 21 de agosto de 1604. Há relatos que dizem que Elizabeth reclamou de suas mãos frias numa noite anterior à sua morte, e um dos guardas falou que não era nada que ela poderia descansar. Há quem diz também que ela não teve uma prisão em solitária, mas que ela poderia circular livremente pelo castelo. Elizabeth foi sepultada nas terras de Bathory, em Exeter.
Após sua morte, os registros de julgamento foram lacrados porque a revelação de suas atividades constituiria um escândalo para a comunidade húngara reinante. O rei da época, Matias II, proibiu que se mencionasse seu nome nos círculos sociais. 100 anos mais tarde, um padre jesuíta chamado Laszlo localizou alguns documentos originais do julgamento e recolheu histórias que circulavam entre os habitantes de Katish. Laszlo incluiu um relato de sua vida no livro que escreveu sobre a história de Elizabeth. Seu livro sugeria a possibilidade de Elizabeth ter se banhado em sangue. Publicado no ano de 1720, o livro surgiu durante uma onda de interesse pelo vampirismo na Europa Oriental. E assim começou a espalhar o mito de que Elizabeth eventualmente bebia e se banhava no sangue das meninas que matava. Na televisão, Elizabeth serviu de inspiração para a criação da Condessa Elizabeth, personagem da 5ª temporada do seriado American Horror Story, intitulada Hotel. A Condessa foi interpretada por Lady Gaga, papel que lhe rendeu um Globo de Ouro em 2016. O mesmo seriado recriou a cena do suposto banho de sangue de Elizabeth na 4ª temporada, onde o vilão entrava numa banheira com o sangue da sua própria mãe. Elizabeth também é citada na novela brasileira O Beijo do Vampiro, no qual a personagem vilã Marta é considerada a reencarnação da Condessa Sanguinária. E essa história de Elizabeth, a gente não tem certeza a que ponto tudo isso é verdade, se realmente ela matou as 650 mulheres, isso porque estava descrito no seu diário, que foi usado no julgamento. A gente também não tem a certeza se ela se banhava no sangue dessas mulheres, pensando na sua beleza e juventude, ou se era para tratar o seu problema de epilepsia, ou se nada disso realmente acontecia, ou se ela só matava mesmo por ser cruel. Mas infelizmente ela acabou sendo conhecida na história pelos seus atos cruéis, e a partir dela também vários contos foram criados. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou comigo até agora, já me deixa um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá sempre tendo coisa nova aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!